Mais uma vez, boa noite. Como Pedro já disse, nós vamos tratar do tema matéria e o mundo espiritual nessa noite. Esse tema é um tema bastante vasto, pode se tornar complexo, mas a gente vai tentar compreendê-lo na sua simplicidade, de forma que ele se relacione com os ensinamentos morais da doutrina espírita. E para iniciar, eu gostaria de contar uma lenda egípcia muito antiga e já esquecida, que é contada pelo Espírito Emmanuel no prefácio do livro Libertação, que é um livro da psicografia de Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Essa lenda egípcia conta que no centro de um belíssimo jardim havia um poço, um lago muito bonito, muito vasto. Este lago era decorado com ladrilhos nas suas bordas, alimentado por um riacho com leito de pedras, e do outro lado do lago a água escoava através de uma grade. Neste lago, que era muito isolado, uma paisagem muito acolhedora, existiam muitos peixes que viviam confortáveis, preguiçosos e bem alimentados em esconderijos sombrios e frescos. Eles elegeram entre si um rei para que fosse o seu governante e viviam ali em muita tranquilidade. Mas entre esses peixes existia um peixinho vermelho que era desprezado. Ele era incapaz de capturar as pequenas larvas que caíam na água, era sempre o último a tentar pegar os insetos, porque os outros peixes mais gulosos não deixavam sobrar nada para ele. Não era problema deles, o problema era daquele peixinho. Muito egoístas, ocupavam todas as tocas, todos os buracos para se esconderem e descansarem, e o peixinho que nadasse, que fosse de um lado para o outro para tentar sobreviver. Por isso mesmo, ele era sempre visto muito agitado. Nadava para um lado, nadava para o outro, tentando se alimentar e fugir do calor. Como ele nunca encontrava um ponto para repousar, ele se sentiu forçado a aproveitar o tempo para estudar. E então, em pouco tempo, ele já tinha feito o inventário de todos aqueles ladrilhos da borda desse poço. Ele conhecia onde estavam os melhores esconderijos daquele local e sabia, na ocasião de chuva, onde se concentravam as maiores quantidades de lama, onde aqueles peixes preguiçosos costumavam se enterrar. Depois de muito tempo, à custa de muito esforço, muito estudo, o peixinho vermelho acabou se deparando com a grade do escoadouro. Era uma grade muito estreita, mas confrontado com aquela oportunidade de desafio e descoberta, o peixinho estudioso pensou: já que aqui é tão difícil, não seria melhor tentar partir e pesquisar e descobrir as novidades e a vida do outro lado? E assim ele fez. Embora fosse muito magro, porque passava fome, ele se espremeu bastante e perdeu muitas escamas atravessando aquela grade. Mas logo se deparou com um canal agradável, margeado de vegetação bonita, e foi seguindo por este canal até que alcançou um riacho. Foi se deslumbrando com as paisagens que via, viu muitas pessoas, animais diferentes, via plantas jamais vistas quando ele estava naquele laguinho, e acabou chegando num rio, um rio muito grande. E lá ele conheceu outros peixes, peixes muito simpáticos, que o acolheram como amigo e que o instruíram a respeito de todos os riscos daquele local por onde ele estava passando. E assim ele pôde estabelecer o seu roteiro com maior segurança. Como ele era muito atlético, pelo tanto de exercício que fazia, ele seguiu o seu caminho. Continuou nadando, fazendo descobertas, até que chegou no mar. E chegando no mar, ele se deparou, num dado momento, com uma enorme baleia, e ficou fascinado. A baleia, para ele, era algo impressionante, jamais visto. Ela era tão grande que aquele poço onde ele vivia, para ela, não significaria nada. E ele, querendo estudar aquele animal impressionante, chegou perto demais, mais perto do que devia, e quando a baleia abriu a boca para se alimentar,
ela acabou engolindo o peixinho vermelho. Ele, naquele local desagradável, se desesperou. Orou ao Deus dos peixes e a oração dele teve efeito, porque a baleia soluçou e vomitou toda a sua refeição, devolvendo aquele peixinho vermelho para o mar. Ele agradeceu ao seu Deus e aprendeu a procurar companhias mais simpáticas, a viver uma vida mais compatível com o seu tamanho. Neste ponto da sua aventura, ele já estava profundamente modificado. Ele descobriu as embarcações, as pontes, as cidades que estavam às margens do rio, as cidades praianas também. Tinha conhecido animais diferentes, as estrelas do mar, os cavalos marinhos. Tinha conhecido plantas luminosas, jardins subaquáticos e tinha se impressionado com tanta diversidade tão desconhecida no local de onde viera. E ele acabou conhecendo outros peixinhos muito franzinos que se tornaram seus amigos e junto dos quais ele passou a viver uma vida mais feliz. Eles elegeram um palácio de coral onde podiam viver em tranquilidade. E ali, conversando com um de seus novos amigos, ele contou para esse amigo novo da sua origem. Explicou que vinha de um poço muito distante, que ficava num jardim bonito. Contou para ele as dificuldades que passou na sua jornada e este amigo explicou para ele que o único repouso seguro para os animais aquáticos era o oceano. Porque, afinal de contas, se viesse uma seca mais severa, mais pesada, a água dos rios, dos lagos acabaria por secar e o que restasse escoaria para o mar. E o peixinho vermelho, ouvindo isso, pensou, refletiu muito no seu passado. Lembrou dos seus antigos companheiros e sentiu por eles uma imensa compaixão. Sentiu que era o seu dever auxiliá-los. Ele pensou, por que não retornar e revelar-lhes esta verdade? E foi o que ele planejou fazer. Foi encorajado pelos seus amigos e depois de um tempo de preparo, tomou essa viagem de volta. Saiu do mar, nadou o rio acima, encontrou o riacho de onde veio, o canal por onde escoava a água do poço onde vivera, até que se deparou com aquela grade estreita. Mais uma vez, se espremeu o tanto quanto pôde para atravessá-la e entrar novamente naquele poço que tinha sido a sua primeira casa. Ele supôs que o seu regresso causaria muita surpresa, muito entusiasmo da parte dos seus antigos companheiros. Ele tinha certeza que toda a comunidade celebraria o seu feito extraordinário. Mas não demorou muito para que ele percebesse que ninguém ali nem se mexia. Todos os peixes continuavam pesados, preguiçosos, escondidos em buracos ou embaixo de flores de lótus, de onde saíam somente para capturar as larvas ou os insetos que caíssem na água. Ele gritou que estava de volta, mas ninguém lhe prestou atenção, porque, na verdade, não tinham nem notado que ele tinha saído de lá. Ele se sentiu ridicularizado e foi procurar o rei daquele poço. Foi até ele, explicou tudo o que tinha vivido e o rei, muito pomposo com a sua mania de grandeza, decidiu reunir toda a população do poço para que o peixinho se explicasse. Então, com todos assistindo, ele explicou que existia um outro mundo líquido, muito mais vasto e mais encantador. Contou para eles que aquele poço não era o centro do universo, não era o único lugar onde se poderia viver. Explicou sobre a vida nova que havia além da grade do escoadouro e lhes recomendou que tomassem uma nova atitude. Falou muito a respeito do oceano, onde a vida era mais rica, onde ele vivia num palácio. Explicou sobre os novos peixes que ele conheceu, contou sobre como eram curiosos os cavalos marinhos, as estrelas do mar. Descreveu a experiência que viveu com a baleia. Falou sobre os monstros das águas, sobre as cidades praianas, os barcos gigantescos, as pontes belas pelas quais ele passou. E ofereceu-se para levar todos até o palácio de coral, onde eles poderiam viver felizes.
mas explicou que havia uma condição. Todos deveriam comer menos para emagrecer e iniciar um trabalho intenso de muito estudo para se prepararem para aquela viagem longa. Quando ele terminou, no lugar de receber aplausos, de ouvir o entusiasmo dos seus companheiros, ele apenas ouviu risos. Todos começaram a zombar do peixinho vermelho. Alguns peixes oradores daquela comunidade tomaram a palavra para dizer que aquele peixinho vermelho estava delirando, que era impossível que houvesse vida além da grade do escoadouro, que aquele lago era o único local onde a vida dos peixes era possível. Alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, para dizer que este Deus tinha os seus olhos voltados unicamente para os habitantes daquele poço, naquele jardim. O rei, para ironizar ainda mais o peixinho vermelho, decidiu ir com todos até a grade do escoadouro e, fazendo pouquíssimo esforço, esticou a sua barbatana para dizer ao peixinho vermelho: não vês que não cabe aí nem mesmo uma de minhas barbatanas? Estás delirando? Vai-te daqui, seu tolo, e deixa-nos em paz. O nosso lago é o centro do universo e ninguém possui vida melhor do que a nossa. Expulso dali, o peixinho vermelho, humilhado, atravessou novamente aquela grade e voltou para o seu palácio de coral para reencontrar os seus novos amigos. Decidiu dar tempo ao tempo para ver se aqueles peixes orgulhosos mudavam de opinião. Mas acontece que depois de alguns anos veio um período de seca muito intensa. As águas dos rios, dos lagos foram descendo de nível cada vez mais, o que restava escoou para o mar e os habitantes daquele poço morreram todos atolados na lama. Essa é a história que nos conta o Espírito Emmanuel, e se nós refletirmos sobre a história da humanidade, da qual nós fazemos parte pelos mecanismos de reencarnações sucessivas, nós podemos nos perguntar por quantas vezes nós tivemos junto de nós homens mais avançados, verdadeiros peixinhos vermelhos, a nos contarem a verdade e nós lhes viramos as costas. Por quantas vezes humilhamos aqueles que eram mensageiros da verdadeira vida. Na antiguidade, durante muito tempo, acreditava-se que todo o universo, toda a criação se limitava à Terra. Nós pensávamos que a Terra era plana e que em torno dela existia uma cúpula, onde estavam pregadas luzes, as estrelas, para adornar o céu. Para nós, o Sol era considerado um facho de luz e calor que se movia em torno do nosso planeta. E nós, aqui da Terra, éramos os únicos habitantes de toda a criação. Mais tarde, percebeu-se que aquela cúpula onde estavam pregadas as estrelas se movia e levava junto com ela todas as estrelas do céu. Depois, estudando justamente esses movimentos e a característica fixa da estrela polar, Tales de Mileto chegou à conclusão, mais de 5 séculos antes de Cristo, na Grécia Antiga, que a Terra não era plana, que ela era, na verdade, esférica. E mais ou menos na mesma época, Pitágoras reconheceu o movimento da Terra em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo. Mas esses conhecimentos tão antigos eram do domínio de poucos iniciados e acabaram ficando entre eles. O povo, no geral, não tomou conhecimento disso, até porque crer que a Terra era plana e que era o foco de toda a criação era uma crença mais simples, mais fácil de entender e também alimentava a nossa vaidade e o nosso orgulho. Essa ilusão foi mantida ao longo de muitos e muitos séculos, inclusive na Idade Média, quando o clero se apoderou deste conceito para manipular as descobertas e os esforços de renovação das verdades que os homens faziam.
ficamos limitados e somente quase 2 milênios depois de Tales de Mileto e de Pitágoras foi que nós começamos a aceitar que o nosso conceito estava errado. As grandes navegações dos séculos XV e XVI mostraram que o nosso planeta não era bem aquilo que nós pensávamos. Apresentaram para o mundo inteiro uma nova geografia. Tudo mudou. E algumas décadas mais tarde, estudando os astros e os seus movimentos de novo, Nicolau Copérnico levantou a possibilidade de que a Terra não estava no centro do universo, mas girava em torno do Sol. Era Nicolau Copérnico propondo a teoria do heliocentrismo. Johannes Kepler aprimorou o modelo de Copérnico descrevendo as leis físicas que regiam esses movimentos. E Galileu Galilei, fazendo as primeiras observações astronômicas através do telescópio, obteve provas claras de que, de fato, era a Terra que se movia em torno do Sol. Mas, embora falassem a verdade, ou talvez justamente por isso, ou porque a verdade não concordasse com o desejo dos poderosos, sofreram sanções, perseguições e punições por parte da Inquisição. Mais tarde, entre os séculos 17 e 18, na Inglaterra, onde a Inquisição não agia, Isaac Newton estabeleceu as leis de gravitação universal. Entre tantas e tantas descobertas científicas que esse homem genial propôs, ele contribuiu para o aprimoramento dos telescópios, que na época usavam somente lentes e por isso eram muito compridos. A gente pode ver às vezes algum desenho ou alguma peça de museu que seja assim. Pois Newton construiu um telescópio de 15 centímetros mais ou menos de comprimento, usando espelhos além de lentes, e que dava um resultado muito mais nítido na observação do espaço. Com essa evolução, que foi contínua, com a ajuda de muitos outros que trouxeram sua contribuição, os astrônomos de hoje sabem e afirmam para todos nós que numa noite bem escura e com o céu muito limpo, nós somos capazes de distinguir aproximadamente 3.000 estrelas. E isso se nós nos afastarmos da iluminação das cidades. Sabe-se também que essas 3.000 estrelas não estão muito distantes da Terra. Elas estão, no máximo, a 1.000 anos-luz de distância, o que é bastante coisa, mas não é tão distante assim dentro daquilo que eles estudam. Porque, segundo a NASA, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem um diâmetro de 100.000 anos-luz. Ou seja, a nossa visão não alcança nem 1/100º do tamanho da nossa própria galáxia. Além disso, estima-se que a Via Láctea contenha aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Isso significa que as 3.000 que nós somos capazes de observar quando as condições são perfeitas, são uma ínfima parcela desses 100 bilhões. Além disso, a Via Láctea não é a única galáxia. Há algumas décadas estimava-se que haviam 10 bilhões de galáxias em todo o universo. Depois, com o aprimoramento dos telescópios e dos cálculos que eram feitos, concluiu-se que na verdade não eram 10 bilhões, mas 200 bilhões. E no ano passado, em outubro do ano passado, a NASA e a ESA, a Agência Espacial Europeia, divulgaram um estudo que chega à conclusão que, na verdade, nós não temos 200 bilhões de estrelas, de galáxias no universo, mas na verdade 2 trilhões, 10 vezes mais do que era calculado. Esse é o número que eles conseguem estimar hoje, usando os equipamentos mais avançados, as melhores mentes e os melhores computadores para executar os cálculos. O líder desse estudo, que chegou a essa conclusão, o professor astrofísico Christopher Conselais, afirma o seguinte: é espantador que mais de 90% das galáxias no universo ainda não tenham sido estudadas. Quem pode saber que propriedades interessantes encontraremos quando descobrirmos essas galáxias com os telescópios do futuro? Essa é uma pergunta muito interessante.
e sem resposta. Mas nós podemos entender assim porque Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai. Muitas mais do que nós seríamos capazes de pronunciar, porque se nós multiplicarmos 2 trilhões por 100 bilhões, por não sei quanto, a gente não consegue nem pronunciar o número, talvez. Isso tudo nos mostra a perfeição e a grandeza da inteligência criadora de tudo isso, que é Deus. Torna-se impossível negar a existência de Deus quando nós pensamos na imensidão do universo, no tamanho de cada estrela dessa e dos planetas que giram em torno delas, e quando pensamos que tudo isso funciona harmoniosamente. A perfeição da obra revela a perfeição da inteligência criadora por trás dela. E face a essas verdades incontestáveis, nós também somos forçados a reconhecer que nós somos seres muito pequenos. Porque nós somos, cada um de nós, uma pessoa, em meio a 7 bilhões de outras que vivem neste nosso planeta, que é um planeta de um sistema solar, que é uma estrela, o Sol, em meio a 100 bilhões de outras, dentro da nossa galáxia, que é só uma, em meio a 2 trilhões de outras, e por aí vai. Segundo a ciência, o nosso universo também é muito antigo, do nosso ponto de vista. Ele teve sua origem 13,8 bilhões de anos atrás. Mas o que é que existia antes dele? Isso é algo que não se sabe hoje. Existem hipóteses, e do lado da doutrina espírita, Allan Kardec também levantou essa questão na Constituição do Livro dos Espíritos. Na questão 14, ele perguntou onde estava, se o homem poderia saber tudo, conhecer tudo, o princípio das coisas. E a resposta que ele recebeu é simples. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. O que nós podemos constatar por nós mesmos é que à medida que o mundo progride, nós vamos descobrindo mais. E daí nós podemos concluir que quanto mais progredirmos, mais Deus nos permitirá saber. Até que um dia a gente possa saber de tudo o que significará que seremos espíritos puros. Então, quando nós pensamos em tudo isso, há quanto tempo tudo existe, quantos são os corpos celestes, e olhamos para nós mesmos e nos damos conta de que nós somos seres pequenos, nós não podemos pensar, por outro lado, que nós somos insignificantes. Nós já falamos disso aqui uma vez. Porque esse zelo na criação de Deus existe em tudo. A misericórdia divina está presente em tudo e em todos os momentos. Basta nós olharmos as pequenas coisas. Nós falamos dessa grandeza do universo, mas podemos olhar no outro sentido. Muito na antiguidade, os sábios achavam que a matéria, qualquer parte de matéria era formada de uma combinação de terra, fogo, água e ar. Eles achavam que esses eram os 4 elementos básicos. No tempo de Kardec, já se conhecia a existência dos átomos, mas acreditava-se que eles eram indivisíveis, de tal forma que o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono eram elementos à parte na natureza. Pouco tempo depois, os cientistas descobriram a existência do elétron, do próton, do nêutron, mostrando que, na verdade, aqueles elementos que nós considerávamos os básicos poderiam ser dissociados. E com o passar do tempo, os pesquisadores vão chegando a partículas cada vez menores, cada vez mais elementares, e a busca não para. Ela continua sempre neste mesmo sentido. De tal forma que disse hoje que a matéria nada mais é do que a energia densificada. E tudo isso funciona, é sustentado segundo leis naturais perfeitas, provenientes da inteligência suprema, que é Deus. E tudo invisível aos nossos olhos. Nós enxergamos pouca coisa, mas muito nos tem sido revelado por
pequenos peixinhos vermelhos que vêm à Terra, fazem um grande esforço e nos mostram a verdade, corrigindo aquilo que nós acreditávamos saber. A visão humana é um instrumento muito importante, mas com uma função muito precisa. E por isso ela não é capaz de enxergar grande coisa quando nós pensamos na imensidão, muito embora elas existam. Quando nós olhamos para o céu à noite, por exemplo, assim, e enxergamos tantas estrelas, nós vamos perceber também que entre elas há um espaço vazio, escuro. E hoje a ciência diz que, na verdade, o espaço vazio não é um verdadeiro vazio. Muitos têm a hipótese de que exista ali nesse espaço o que se chama de matéria escura e energia escura, que são formas de matéria e energia totalmente diferentes daquilo que a gente conhece e, portanto, impossíveis de serem explicadas pelas leis físicas que nós conhecemos aqui na Terra. Alguns supõem, inclusive, que essa matéria escura e energia escura não sejam nada além de dois estados diferentes do que eles chamam de fluido escuro. Mas tudo isso não passa de hipótese. E o que isso tudo tem a ver com a doutrina espírita? Bom, se nós observarmos os ensinamentos dos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que o que eles falaram muito tempo atrás parece concordar com o que a ciência tem tratado em termos de hipóteses hoje em dia. É lógico que existe ainda uma distância muito grande, porque a ciência da Terra se utiliza de instrumentos materiais, ainda imperfeitos, para identificar aquilo que existe. Mas nós percebemos uma concordância que começa a se criar. Então, para observar isso, nós vamos ver que na questão 36 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou se existia em algum lugar do universo o vazio absoluto. E os espíritos afirmaram que não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Não podemos ver, sentir, calcular, medir, por enquanto, de forma alguma. Eles ensinam que existe no universo um fluido que preenche todos esses espaços que nós consideramos vazios. É um fluido básico, puro, elementar, infinitamente sutil, chamado por eles de fluido universal ou fluido cósmico universal. É a mesma coisa. Trata-se de um elemento que não pode ser considerado propriamente matéria, mas que está na origem de toda a matéria que nós conhecemos e até daquela que nós não conhecemos ainda. E tudo que nós conhecemos, na verdade, é uma parte muito insignificante de todas as transformações que esse fluido universal pode sofrer. O espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, descreve esse fluido cósmico universal da seguinte maneira. Fazendo uma analogia, ele fala que esse fluido é como o hálito ou a respiração de Deus. É como a força neural de Deus, onde se encontram mergulhados todos os corpos celestiais e todos os seres da criação, como peixes mergulhados no oceano. Então nós podemos entender por qual mecanismo Deus é onisciente e onipresente. Porque estamos em permanente contato com Ele através deste fluido. André Luiz explica também que no plano superior da vida, onde estão os espíritos puros, em perfeita comunhão de pensamento com Deus, este fluido é utilizado para a construção dos planetas e dos sistemas estelares do infinito, sempre segundo os desígnios de Deus. E ele explica ainda algo que está mais ligado a nós. Ele fala que nós também somos co-criadores, mas em plano menor, em plano inferior. Para nós, encarnados e desencarnados,
existe também essa capacidade de agir sobre os fluidos, sobre o fluido universal, e criar coisas que não são do tamanho de um planeta ou de uma estrela, mas que não deixam de existir por isso. Pois é através de um processo desta ordem que nós trabalhamos a nossa criação mais imediata, que é o nosso corpo fluídico, aquele que nós chamamos de perispírito, ou corpo perispiritual. É juntando os fluidos com a nossa energia mental, que nos é própria, que esse corpo se forma. Por isso ele é tão maleável e pode ser moldado de diferentes maneiras, pela força da mente. Nós, no geral, fazemos isso no mundo espiritual de forma inconsciente, sem sabermos como o processo se dá exatamente, mas nós o fazemos, porque a nossa mente está sempre trabalhando. Então, também pela força do pensamento, agindo sobre o fluido universal, são criados no mundo espiritual as colônias espirituais, as regiões que acolhem os espíritos desencarnados, as civilizações que servem para reuni-los. E da mesma maneira, por outro lado, as mentes mais desequilibradas e criminosas são responsáveis pela criação das formas, das obras e das regiões mais tenebrosas do plano espiritual. Tudo gerado através de comandos mentais voluntários ou involuntários. Nós ouvimos falar muito do umbral, por exemplo, que seria uma espécie de purgatório, onde os espíritos ainda sofrem, um lugar obscuro, tudo gerado pela mente daqueles espíritos que estão vinculados a essa região, pela fixação mental que eles trazem consigo. Então, nós entendemos por que os amigos espirituais nos dizem sempre que nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Por que nós devemos tentar trabalhar sempre com coisas edificantes. Porque nós estamos influenciando aquilo que está em torno de nós. É por isso também que Jesus nos recomendou que orássemos e vigiássemos. Mas nós sabemos, cada um na sua própria experiência, que vigiar e controlar o pensamento é uma coisa muito difícil. Que na maior parte das vezes o nosso pensamento está descontrolado, livre. Mas é um esforço que nós temos que aprender a realizar, de uma forma ou de outra, porque estamos mergulhados nesse fluido, agimos sobre ele, construímos a partir dele, não vemos as nossas construções, mas os espíritos desencarnados em torno de nós são capazes de vê-las. Nós vamos plasmando essas formas invisíveis para nós, que em algumas obras espíritas são chamadas me fugiu a palavra, forma pensamento. Muito obrigado. Forma pensamento. Então, para nós termos uma ideia melhor de como isso acontece, nós vamos ilustrar com uma história relatada pela médium Ivone Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 8, Complexos Psíquicos. Quem tiver interesse pode ler com mais detalhes essa história. Ela conta o seguinte: na história dela, no geral, ela vivia mudando muito de cidade, às vezes para ajudar alguém, para cuidar de um parente, e nessa ocasião ela tinha ido para o Rio de Janeiro para ajudar a cuidar de um parente que tinha adoecido gravemente. E ela constatou, chegando lá, que além da enfermidade física, muito bem diagnosticada pelos médicos, estavam alojados ali no quarto do doente duas entidades em sofrimento. Entidades desencarnadas. Uma delas era um primo daquele doente que havia cometido suicídio ingerindo formicida e que, perdido e desesperado, tinha encontrado a casa do primo e resolveu ficar por ali mesmo. A segunda entidade apresentava-se sempre deitada ao chão no quarto do doente, sobre uma esteira, com um travesseiro sujo, sem fronha, coberto de trapos e com um cobertor muito velho. Os dois ficavam frequentemente ali naquele quarto e faziam muito mal ao doente, não porque fossem propriamente maus ou porque tivessem a intenção de praticar o mal,
mas porque estavam num estado tão ruim que as vibrações que partiam deles influenciavam na enfermidade do outro. O primo suicida foi logo retirado dali pela assistência caridosa de espíritos benfeitores que o conduziram até a reunião mediúnica onde na época trabalhava o médium Chico Xavier. Nesta reunião, esse espírito foi acolhido, tratado, foi esclarecido e levado para um local no plano espiritual onde pudesse receber tratamento de forma que as emanações fluídicas dele se desvinculassem do seu primo. Mas a segunda entidade não poderia ser retirada dessa forma, porque ela estava ali por uma outra razão. Caberia a Ivone ajudar na desvinculação daquela entidade daquele local, quando ela estivesse sempre em desdobramento, ou seja, durante o sono, e que o seu espírito se desprendesse parcialmente do seu corpo. Ela relata que se tratava de um homem de cor negra, com mais ou menos 40 anos de idade, muito alto e obeso. Ele tinha uma aparência de alguém com uma enfermidade grave porque ele estava sempre muito inchado e apresentava características de alguém que tivesse problema nos rins. Ela via sempre os pés daquela entidade, o que muitas vezes é raro para as pessoas que têm evidência, mas ela sempre observava que os pés também demonstravam um inchaço muito grande. E além disso, ele estava sempre muito mal vestido. O parente de Ivone vivia numa casa recém-adquirida que fora construída no local onde antes existira um casebre. Aquele terreno foi comprado, o casebre demolido e a casa nova construída, com um jardim agradável, uma casa muito boa. Mas Ivone conta que sempre que ela orava, ou que ela se concentrava para psicografar, ou quando ela dormia e se desdobrava, ela enxergava ali um outro cenário. No lugar da casa nova, um casebre, muito velho e mal cuidado. No local do jardim, uma horta meio largada. Ela fala que havia ali naquele jardim pés de couve, quiabo, jiló, mas o que chamava mais atenção eram os pés de ervilha amarrados a estacas verticais. Ela via também que existiam ali alguns galos e galinhas soltos e observou no chão algumas marcas circulares onde alguém havia feito um fogo, o que indicava, segundo ela, a realização de práticas que são vulgarmente conhecidas no Brasil como macumba. Ela via também aquele mesmo homem negro que aparecia no quarto do seu parente. Era um homem de meia idade, quando ela o via na horta ele tinha sempre um ar muito simpático e estava sempre cuidando das ervilhas, amarrando as ervilhas às estacas na sua horta. Ele aparentava ser muito pobre, a roupa em farrapos, muito mal cuidado, os pés sempre descalços. E com o passar dos dias, aquelas cenas foram se repetindo, até que o espírito guia de Ivone, chamado Charles, o seu mentor, explicou para ela que aquela entidade atendia pelo nome de Pedro, tinha sido o seu nome na sua última reencarnação. Ele fora habitante daquele casebre e na condição de desencarnado permanecia ali com o seu pensamento fixado no passado, de tal forma que esse pensamento persistente plasmava no local da casa o antigo casebre e a antiga horta, já destruídos. Tudo se apresentava com características de realidade, de solidez muito claras, não só para Pedro, mas também para Ivone no sonho. Então, ela relata o seguinte: o cenário dava, pois, até a mim mesma a ilusão da mais positiva realidade, quando nada mais era que criação mental, inspirada nas recordações fortes do passado, sobre a matéria quintessenciada, ou força cósmica universal, disseminada, como sabemos, por toda parte. Ou seja, aquele cenário tão sólido, nada mais era do que uma criação pela atuação dos pensamentos de Pedro sobre o fluido cósmico universal. Quando encarnado, Pedro sofrera
tanto que a sua mente traumatizada se fixava naquele passado. E por repetir o pensamento, reproduzia tudo aquilo que havia existido. Os traumas também marcaram muito o seu perispírito, de tal forma que ele apresentava no seu corpo espiritual todas as marcas da enfermidade e do sofrimento. Ele era um homem muito simples, não tinha muito conhecimento, viver apenas para o cuidado da horta e das galinhas que ele tinha, e não era ninguém realmente mau, apenas ignorante. E estava entregue a Ivone para que ela tomasse conta dele. Então, num de seus desdobramentos, ela tomou a iniciativa de se aproximar daquela horta, de se apresentar para Pedro como uma nova vizinha, e começou a ajudar na amarração das ervilhas. Ela tratava Pedro com muito carinho e ele a acolheu de forma muito simpática, de forma que ela foi ganhando a confiança daquele homem. E aos poucos, muito sutilmente, ela ia falando sobre a realidade da vida, sobre conceitos do Evangelho de Jesus, sobre a existência de um mundo espiritual para o qual todos vamos após a morte, e isso durou cerca de 2 meses. Numa das conversas, nesse período de 2 meses, Pedro contou para Ivone sobre um tal de seu Romano, a quem ele responsabilizava por sua miséria e todo o seu sofrimento. Segundo ele, o Romano era o dono da venda da rua de cima, um homem muito rígido, ambicioso, extremamente ganancioso. Era lá que Pedro comprava os seus mantimentos, somente o básico, para que ele pudesse se manter, e pagava com os rendimentos que ele obtia com aquilo que ele produzia na sua horta. Mas chegou um momento que Pedro adoeceu e ele não pôde mais tomar conta da sua horta e não teve mais como pagar a dívida com o Romano. Como forma de cobrança da dívida, o ganancioso Romano foi à casa de Pedro, enquanto ele sofria de febre, tirou dele tudo o que ele tinha. Tomou o seu baú de roupas, levou o seu armário, a mesa, tomou até a cama de Pedro. Ainda aproveitou para levar os produtos da horta e as galinhas. E ainda teve a coragem de deixar ali para Pedro uma esteira, dizendo para ele que dormir no chão naquela esteira seria melhor para a sua saúde. Foi tudo o que restou para ele. O travesseiro velho e o cobertor já desgastado tinham sido doação de uma vizinha, na tentativa de ajudá-lo. E Pedro culpava seu Romano, então, por todo o seu sofrimento e fixava sua mente nisso. Ele confessou a Ivone que tinha, segundo suas palavras, até feito um trabalhinho para o seu Romano, para tentar se vingar, mas que não teve resultado. Ivone explicou para Pedro que a vingança não era algo bom, que fazia muito mal a ele mesmo e que ele deveria entregar todo o seu sofrimento nas mãos de Jesus, que era agora alguém que Pedro passara a conhecer graças a Ivone. Ela ofereceu a Pedro um médico gratuito, uma ida a um hospital público, mas ele, com a mente presa àquela horta, não teve coragem de sair. Ela ofereceu para tomar conta de tudo, mas ele não aceitou. E ela continuou esse trabalho de esclarecimento até que um dia veio até ela um espírito muito amigo seu chamado José Evangelista. José Evangelista era um ex-escravo que se apresentava ainda como um negro, mas por não ter tido a sua mente traumatizada pelos sofrimentos da escravidão, não trazia em seu perispírito as marcas desse sofrimento. Se apresentava bem vestido, com uma aparência distinta, muito clássico, e ele veio informar a Ivone que chegava o dia de Pedro ser resgatado dali, porque agora ele já estava com o coração mais amolecido e tinha aprendido coisas que facilitariam a sua libertação da sua própria prisão mental. Então, em certa ocasião, num desses dias que Ivone amarrava ervilhas e conversava com Pedro, chamou na porta um homem. E Pedro, atendendo, se deparou com a figura de José Evangelista, com todas as aparências de um homem encarnado, que se apresentou ali como um comprador de imóveis.
Ele disse para Pedro que tinham informado a ele que Pedro queria vender aquela chácara e que, por coincidência, a chácara estava num local ideal para o seu próximo empreendimento. Pedro não entendeu porque ele nunca falou para ninguém que queria vender aquele lugar, mas deu atenção ao homem. Até porque José Evangelista, enquanto conversava, segurava na mão a sua carteira cheia de dinheiro. E ele disse a Pedro que o negócio seria muito bom para ele, que ele podia pegar o dinheiro, colocar o dinheiro no banco, ir para um hospital se tratar e quando ele tivesse bom, eles tratariam da escritura. Prometeu para Pedro que ele seria um amigo, que o levaria ao hospital, acompanharia a sua recuperação, até que tudo tivesse resolvido. E assim ele foi ganhando a confiança de Pedro, até porque aquele homem simples já não confiava mais em nenhum outro homem branco, pelo que seu romano havia feito com ele. Mas o seu futuro comprador era como ele, sentiu que podia confiar. E antes de fechar negócio, ainda deu uma olhadinha para Ivone, e ela o incentivou a vender, dizendo para ele que o negócio realmente era muito bom. E somente assim ele aceitou sair daquele lugar. Foi levado por José Evangelista a um hospital, mas não um hospital da terra, um hospital espiritual, onde ele recebeu esclarecimento, orientação e também os sofrimentos físicos impressos no seu corpo espiritual foram tratados. Então essa história nos mostra muitas coisas. E nós poderíamos ainda passar muito tempo falando dela aqui. Mas basicamente, ela nos lembra de uma coisa muito importante, que a doutrina espírita sempre nos fala. O risco do apego às coisas materiais, ao mesmo tempo em que deixamos de lado as coisas espirituais. Fala também claramente das criações mentais que são produzidas pela força do pensamento, muitas vezes de um único ser, que pela persistência desse pensamento, do desejo de vingança, de desforra, acaba por criar uma ilusão em torno de si e se torna prisioneiro daquela própria ilusão. Fala também que em torno de nós existem muitas formas e muitas coisas para nós fluídicas, mas que no mundo espiritual são muito reais e que nós aqui simplesmente somos incapazes de enxergar. E é assim em todos os pontos do universo. Aquela imagem das estrelas, que tinha muito espaço vazio, teria, se as câmeras e telescópios humanos pudessem captar, muitas outras coisas, puramente fluídicas, que somente por isso não apareciam ali. O espaço universal é infinito e encontra-se totalmente preenchido pelo fluido cósmico universal e pelas criações que dele derivam. Onde nós não enxergamos a matéria comum, está o fluido. E não são só os cientistas que nos revelam aquelas imagens das estrelas, das galáxias, que são os nossos peixinhos vermelhos. Os espíritos que vêm nos revelar as verdades sobre a vida e o mundo espiritual também são peixinhos vermelhos para nós, trazendo uma nova verdade, uma nova realidade, que cabe a nós admitir, aceitar, compreender e aplicar na nossa própria vida. Graças a eles, nós temos a consciência da imensidão do universo, da perfeição da criação divina, da misericórdia de Deus e também da nossa imortalidade e do nosso futuro espiritual. Nós aprendemos também, graças a eles, que o nosso pensamento é criador e gera coisas que estão de acordo com aquilo que pensamos ou as coisas com as quais sintonizamos. E por isso se torna a nossa própria responsabilidade. Criamos, não enxergamos a nossa criação, mas elas reagem diretamente sobre nós, de uma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida. Portanto, é nossa responsabilidade tratar de aprender a viver melhor, a agir melhor, a incorporar tudo aquilo que nós aprendemos aqui na nossa vida cotidiana e também a pensar melhor,
para evitar desgastes, desarmonias desnecessárias, inúteis, mantendo sempre em mente que nós podemos ser co-criadores de coisas boas e divulgadores de boas ideias por aí afora. A tarefa é difícil, aliás, é por isso que nós estamos aqui tentando aprender todo dia, toda semana, como sermos pessoas melhores, mas a nossa doutrina nos ajuda, as preces nos ajudam, e certamente também aqueles que estão do outro lado nos ajudando, que nós também não enxergamos, estão sempre aptos, quando nós nos abrimos, a nos amparar nas nossas dificuldades. Portanto, nós rogamos que Jesus nos abençoe, nos proteja, e no mais eu agradeço a atenção de todos. Eu acho que não dá tempo de pergunta, né? Talvez uma pergunta rápida, se alguém quiser, ou algum comentário. Alguém entendeu alguma coisa? Deu para entender? Quando ninguém comenta nada, eu fico na dúvida. Ou entendeu tudo ou não entendeu nada? Nada. 880, né? Então, tudo bem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E depois dela, como vocês já estão acostumados, vem o trabalho de passes. Aqueles que desejarem receber o passe podem esperar sentados em seus lugares, que serão convidados no devido momento. Os que se sentirem bem e não desejarem, podem ficar à vontade, desde que sem fazer muito barulho para não atrapalhar o trabalho. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, e aos Espíritos amigos que nos amparam na nossa caminhada. Amigos, Jesus e Pai, nós vos agradecemos por todas as vezes em que nas nossas dificuldades vocês olharam por nós. Agradecemos pelas oportunidades que nos são ofertadas na vida, com as quais muitas vezes não sabemos lidar. Agradecemos pelos obstáculos que devem nos ensinar, mas nos quais tropeçamos. E pedimos que nas horas mais difíceis estejais conosco, para que, recebendo de vós esse amparo contínuo, possamos triunfar, tornando-nos pessoas melhores e dando um passo à frente na nossa caminhada espiritual. Pedimos ainda por todos os nossos amigos que não puderam estar nessa noite conosco, mas sobretudo pedimos pelos sofredores que existem pelo mundo afora, que muitas vezes não conhecem a Ti, Senhor Jesus, e que por isso se desesperam além da conta. Pedimos pelos criminosos, pelos encarcerados, por aqueles que cometem a loucura do suicídio, pelas pessoas que assumem a responsabilidade dos abortos ou da eutanásia. E ainda pedimos por aqueles que têm em suas mãos a enorme responsabilidade de conduzir vidas, sendo líderes de nações, e que irresponsavelmente, muitas vezes, decidem segundo seus conceitos de orgulho, de vaidade e segundo o desejo da dominação. Ensina-os, Mestre, a fraternidade que deve guiar a todos para que possamos viver o quanto antes num mundo melhor. Que assim seja.